Ouçam o chamado. Este é o tempo de alistamento, o tempo de se levantar e fazer parte de um exército escolhido, um exército de Deus. O Spirito Santo ci sta dicendo: O Espírito Santo nos está dizendo: vai oltre, vai além. collegami 2 generazioni straordinarie. Liga para mim 2 gerações extraordinárias. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vida com Deus não deve erguer um muro, deve construir uma ponte. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Deus vai te levantar das mesas sem propósito, das mesas de falsidade, mentira. E Deus vai te sentar em mesas que apontem para o teu futuro, em nome de Jesus. E Deus, Ele não deixa de cumprir a palavra dEle. Eu vim aqui dizer para você, você vai viver aquilo que Ele prometeu, mas você não pode desistir. Aliste-se como um bom soldado de Cristo Jesus. Não se deixe distrair pelos negócios deste mundo. Ele te chamou e Ele vai ser fiel para cumprir tudo aquilo que Ele chamou você para fazer. Agora, meu querido, Deus quer mais o teu caráter do que o teu chamado. Porque sem o teu caráter, de nada vale o teu chamado. E o que Deus tem pra mim não tá em 2024, não tá em 2023, não tá em 2020. O que Deus tem pra mim tá na frente. Dia 1º de março, a conferência Level Up, o alistamento. Eu vaguei o mundo afora. E aí, você atenderá esse chamado? It's been a great time for us in Brazil. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo, diga e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Levanta a sua voz e canta isso comigo, diga: posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova. Diga e me leva até o céu, e me leva até o céu. Oh, já vi fogo em terremotos, oh, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Diga, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Eu sei, tu dá ordem às estrelas e ao ar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Diga no teu colo altíssimo. Só quem crê nessa palavra levanta a sua voz e diga: e não há ferrolhos e nem porta.
caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, levanta a mão e canta, erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar. Agora eu vou sair pregando para todo mundo, dizendo que você realmente é o Messias, porque você ressuscitou. Aí Jesus olha para os discípulos e ele faz uma coisa completamente inesperada. Ele olha para os seus discípulos e diz: ninguém vai sair pregando coisa nenhuma. Ninguém vai se ausentar de Jerusalém. Eu não quero que ninguém comece o seu ministério ainda. Eu não quero nem que vocês saiam avisando que eu ressuscitei. Ficai em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo e vocês sejam revestidos de poder. Quando eu estava lendo essa passagem, no ano passado eu fui pregar na festa de Pentecoste, na época da festa de Pentecoste, lá na nossa igreja, e quando eu fui pregar sobre isso, irmão, foi tão incrível o quanto Deus falou comigo. Porque muitos de nós, quando a gente lê a Bíblia de forma rápida, a gente tem certeza que a igreja começou, que o evangelho começou a ser expandido, que a igreja primitiva nasceu na ressurreição de Jesus. Só que olha que algo interessante o capítulo 1 de Atos nos mostra, que o que começou a igreja primitiva, o que ativou os discípulos para começarem a igreja, não foi a ressurreição de Jesus, foi a descida do Espírito Santo. Para provar para quê? Para provar o quê? Para provar para mim e para você que você pode até falar bonito, mas sem o Espírito Santo é só discurso, é só palestra. Um cantor sem o Espírito Santo serve para o The Voice, mas não serve para ministrar a igreja. Porque o que faz de um cantor, um adorador, um ativador, alguém que traz e carrega a presença de Deus, é o Espírito Santo. Irmão, não sei você, mas eu, Samuel, nesses 22 anos que eu caminho com Deus, eu tenho humildade para dizer que se o Espírito Santo me larga 5 minutos, eu faço miséria. Que bom que tem pelo menos uma pessoa sincera na igreja. Porque eu não sei você, meu irmão, eu sou colérico. Quem aqui tem um temperamento colérico? Levanta a mão e diga: Jesus, me ajuda. Que bom que a maioria aqui é tranquilo. Glória a Deus, então essa igreja é bem calma, né? Tem outras igrejas que é mais atribulada, é confusão para todo lado. Por causa do temperamento das pessoas. Irmão, eu sem o Espírito Santo, se eu saio de casa no trânsito, sem colocar um louvorzinho, sem ter um tempo com Deus, você não tem noção tanto que eu peco em 10 minutos dentro do carro, não. Ainda mais em São Paulo. Aqui o trânsito é bem melhor, mas quando a gente sai de Alphaville para São Paulo, os motoqueiros de São Paulo é uma coisa que eu nunca vou me conformar. Os motoqueiros têm certeza que eles são donos da marginal. Eles se acham mais, com todo respeito a todos os motoqueiros, tá bom? Mas eles têm certeza que são mais importantes que os carros. Aí levam o retrovisor de todo mundo. Você não tem noção tanto que a gente se estressa, não. Então eu olho e falo: passa, filho de uma mãe ungida. Eu tive que aprender novas palavras para poder não pecar. Lá no Ceará, quando eu não era crente, eu falava muito palavra torpe. Então hoje Deus me deu sabedoria para eu mudar. Porque, irmão, tem gente que acha que se liberta do pecado apenas se afastando do pecado. Não tem como você se libertar do pecado só se afastando do pecado. Por quê? Porque se você para de pensar no pecado, a sua mente fica vazia, fica neutra. Ou seja, você continua vulnerável ao pecado. Como é que você consegue se libertar de qualquer coisa? Substituindo. Não é só parar de pensar no pecado, é encher a sua mente com a palavra e com o Espírito Santo, para que você esteja ocupado. Então, quando eu percebi que o meu silêncio não expressava a minha indignação, eu pedi a Deus uma estratégia. Eu estou gago hoje, intercede por mim, igreja. Eu pedi a Deus uma estratégia.
E eu falei, Senhor, eu preciso ocupar a minha boca. E aí foi quando o Espírito Santo permitiu eu ter a ideia de começar a abençoar as pessoas quando eu estava estressado. Então até hoje no trânsito, quando passa alguém na minha frente atribulado, eu falo, passa filho de uma mãe ungida, passa fela da bênção, como diz lá no Ceará, fela de outras coisas, eu falo fela da bênção, filho de uma mãe ungida, vai para o céu em nome de Jesus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, até estressado ele profetiza, até atribulado ele ainda é bênção. Agora sem o Espírito Santo, meu irmão, é triste, se atribula por muito menos. Sabe o que aqui demonstra a vida imatura de um crente sem o Espírito Santo? Se o líder de jovens não der a paz do Senhor para ele, ele fica decepcionado. Se o amiguinho do grupo de crescimento ou da célula não guardar a cadeira para ele no culto, a igreja me machucou. Deixa eu te dizer uma coisa, não seja dependente da igreja, não seja dependente dos pastores, não seja dependente dos líderes, não seja dependente de homens, seja dependente do Espírito Santo, porque se você é firmado no Espírito Santo, você nunca vai se afastar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se você está se sentindo o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, você está precisando do Espírito Santo, meu irmão. Ah, Samuel, essa conferência aqui é a conferência de jovens, mas não é porque você é jovem que você precisa ser imaturo. Eu conheço adolescente de 16 anos maduro e conheço homem de 40 imaturo. Eu conheço homem de 40 com cabeça de 15. E eu conheço jovens com 16 que passaram por traumas na sua família, que perderam o pai cedo, tiveram que amadurecer por conta das circunstâncias. E eu conheço um menino de 17 anos que é um homem feito, que tem responsabilidade. E é por isso que hoje eu vim aqui nesse lugar para poder dizer para você que Deus não quer que você seja um crente emocionado. Mesmo você sendo jovem, você estando cheio de vigor, eu oro para que com a mesma alegria que você pula aqui na conferência de carnaval, você pule do pecado quando vier a tentação semana que vem. Que a mesma alegria com que você louva a Deus seja a mesma alegria com que você renuncia ao que te afasta dele. Mas é isso que eu e você precisamos entender, que nós só conseguimos viver uma vida espiritual plena cheios do Espírito Santo. Sabe, irmão, a culpa não é essa geração, a culpa não é a política, a culpa não é a igreja, a culpa é sua, porque você não está buscando o Espírito Santo. Vou te falar uma coisa, Deus me trouxe hoje aqui para poder declarar em alto e bom som para você ouvir. Para de ser criança, crente mimizento, que fica procurando um motivo para justificar a tua carnalidade, para justificar a tua negligência espiritual, para justificar que você não tem vida de oração. Se você está mal espiritualmente, se você é imaturo emocionalmente, é porque você não está tendo tempo com Deus, é porque você não está lendo a palavra, é porque você não está sentando nas mesas certas para crescer espiritualmente, é porque você não está fugindo do pecado. Ah, Samuel, eu caí porque sabe, né? Assim, assim, né? Não, você caiu porque você brincou com o pecado. Você caiu porque você não estava cheio do Espírito Santo. E se tem uma coisa que você tem que entender, meu irmão, eu amo essa frase do Spurgeon, do Lutero, de qualquer um desses que eles falaram no passado. Eu amo essa frase que ele diz, que sempre que um homem quiser navegar para longe de Deus, o diabo terá um barco pronto. Sempre que você quiser pecar, tem muita gente que fala, Samuel, eu não consigo resistir na minha vida sexual, porque assim, você sabe, eu sou jovem, né? E assim, é mais difícil, né? É difícil, mas é possível. Com o Espírito Santo. Não é possível, é pela sua força. Não é possível, é você conversando só de assuntos imorais durante o dia. Não é possível, é você só se juntando com gente carnal que peca mais que você ou igual a você. Se tem uma coisa que demonstra a imaturidade espiritual de jovens e de adultos também, é você ficar justificando a sua queda com o pecado de outro que é maior do que o seu. As pessoas às vezes, né, a gente vai confrontar, eu como alguém que já acompanhou muitos jovens, às vezes eu sabia que algum amigo meu, alguma pessoa próxima estava caindo em um determinado pecado, e eu chegava lá e falava, fulano, você sabe que você não pode fazer isso, né? Isso não é de Deus. Aí o cara virava para mim e falava, sabe o quê? Tem que dar glória a Deus que eu estou fazendo só isso. E o fulano que faz aquilo? Imaturidade. Sabe por quê?
Porque você não é para ficar se comparando para baixo com ninguém. Não é para você ficar procurando os piores pecadores da sua igreja para se comparar com eles, não. O seu padrão não são os homens, o seu padrão é Jesus Cristo. É com Ele que você tem que parecer. É com Ele que você tem que se comparar. Ah, mas o fulano faz. Eu não quero saber se o fulano faz, eu quero saber se Jesus faria. Jesus faria. Sabe, irmão, eu sou crente há 22 anos. E eu fui 8 anos da Assembleia de Deus. Dá para perceber, talvez, né? Com algumas formas que eu falo. 8 anos eu fui da Assembleia de Deus. E quando eu era da Assembleia de Deus, eu confesso para vocês que, sei lá, eu gastava muito tempo para tentar converter uma pessoa pela minha força. Porque, não por conta da igreja, claro, mas por conta da minha religiosidade, até porque eu, Samuel, vivi muita religiosidade. Então, quando eu falo sobre religiosidade, eu falo com conhecimento de causa. Faz tanto tempo que eu não pregava numa igreja com tanto jovem assim, porque eu tenho pregado mais para adulto e para família, que eu estou até emocionado vendo tanto jovem aqui pertinho de mim hoje. E os jovens amam ouvir quando eu falo que com 15 anos de idade, a igreja que eu congregava era tão religiosa, que o pastor chegou para mim, eu tinha 16 anos, irmão. Eu tinha 16 anos de idade. Vinha de uma vida toda torta no mundo, forrozeiro, idólatra, só misericórdia. E aí quando eu me converti pelo poder do Espírito Santo. Então eu estava naquele primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor que a gente tem medo até de cuspir no chão e ficar no arrebatamento? Quando eu cuspi, eu falava: Senhor, perdão se eu fiz algo errado. Meu Deus, perdão porque eu cuspi. Eu estava nesse nível. E aí o pastor que me acompanhava chegou para mim, tanto para mim quanto para o meu irmão gêmeo, porque eu também tenho um irmão gêmeo, né, que prega a palavra até hoje. E o pastor chegou para mim, para o meu irmão gêmeo, e falou assim: Samuel e André, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu falei: na hora, pastor, pode falar. E ele falou assim: eu quero levantar vocês como obreiros da nossa igreja. Na época era obreiro. E eu falava assim: mas o que é? Obreiro é o que dirige o culto, né? Que canta os 3 hinos da harpa para começar o culto. Eu quero que lê a palavra inicial. Eu quero. Ele falou assim: pronto, meu filho, para vocês vão ser. Só que tem um negócio, vocês têm que ser mais crente para ser obreiro. Irmão, sinceramente, modéstia à parte, eu já estava me achando tão crente na época, que eu fiquei pensando: meu Deus, o que é ser mais crente? Aí ele virou para mim e falou assim: você está vendo essas camisetas que você usa? Que na época eu usava umas camisas gola V, mostrando esses ossos. E aí o pastor virou para mim e falou assim: está vendo essa camiseta que você usa? E eu falei: sim, pastor, normal. E ele falou: pois é, meu filho, agora você não pode mais usar, porque agora você vai ser obreiro. Então você vai sair daqui, eu lembro como se fosse hoje, irmão. Você vai sair daqui, você vai na C&A, a loja ainda era C&A. Você vai na loja C&A e você vai comprar um kit de camisa gola careca branca, alta, para poder você vestir dentro de toda a camisa que você usar, para poder você subir até aqui esses 2 ossinhos. E eu falei assim: pastor, mas a gente mora em Fortaleza, pastor. Fortaleza é 40 graus na sombra. Tem certeza que eu tenho que usar 2 camisas? Porque ele usava, né? Mas ele queria que eu com 16 anos usasse. Ele falou assim: sim. Eu falei: mas pastor, por quê? Aí ele virou e falou assim: porque quando você subir no púlpito, para quando você subir no púlpito, esses 2 ossinhos não tentarem as irmãs. Esse era o nível de religiosidade. Eu falei: pastor, as irmãs que forem tentadas por esses 2 ossinhos, elas não estão subindo parede não, elas estão escalando arranha-céu, porque é um nível de taradeza assim, anormal. Porque uma coisa é a moça ficar fraca com a camisa apertada, com um rapaz muito treinado, né? Agora, esses 2 ossos, irmã, sinceramente, tu gosta, Thaís, desses 2 ossos meu? Nunca te perguntei se tu tinha assim alguma sensação diferente, porque o pastor disse para mim que aquilo ali ia derrubar as irmãs. Sabe como é o nome disso? Religiosidade. Você pensa que acabou por aí? Piorou. Ele virou para mim e falou: sabe o quê? Outra pergunta, meu filho, que eu tenho para fazer para você: como é que você dorme? E aí eu virei para ele, me tremendo todinho, com medo da resposta que eu ia dar. E falei, aí eu ainda quis brincar, que eu sempre fui engraçado, eu quis brincar falando que era com os olhos. Mas aí ele falou: não, eu quero saber as suas vestes. A pessoa chamou roupa de veste, já sabe que é religioso. Eu quero saber as suas vestes. Aí eu falei: pastor, é o seguinte, na minha casa não tem ar-condicionado, eu durmo com ventilador num quarto que eu divido com o meu irmão aqui, que o dois era gêmeo, tiveram que dividir quarto até 17 anos, 16, sei lá. E aí, é muito quente. Então, pastor, eu durmo com uma bermuda curta e com a camiseta. Quem crê que eu dormia muito gospel? Nem sem camisa eu dormia, era com camiseta.
Aí ele virou para mim e falou: sabe o quê? O sangue de Jesus tem poder. E eu falei: pastor, o que foi? Ele falou: você não pode dormir de bermuda. Bermuda não é roupa de homem de Deus. Você tem que andar e dormir de calça social igual você vem para o culto, porque você tem que estar pronto para o arrebatamento. Alas, ainda falava em línguas. Aí eu virei para ele e falei: pastor, é sério isso, pastor? Ele falou: seríssimo. Eu falei: pastor, mas vai ser muito quente. Aí ele falou: pior foi para Jesus na cruz. Aí eu falei: meu Deus, é verdade. E aí eu passei 5 meses, Bispo Alex, dormindo de calça social. A minha mãe não era evangélica e a minha mãe não apoiava a minha conversão do meu irmão. A minha mãe chegava na porta do quarto e quando ela via a gente sem conseguir dormir, com os pingos de suor e as gotas descendo no final das canelas, a minha mãe virava, botava a mão na cabeça e falava: o que é que fizeram com meus filhos? Uma lavagem cerebral. Aí sabe o que eu falava para ela? Eu falava o que todo pentecostal fala quando ele não tem uma resposta para dar. Eu virava para ela e falava: mãe, não se meta, porque é mistério de Jeová. Porque eu não tinha o que falar, era religiosidade. Irmão, eu com 15, 16 anos, eu fui vítima de tanta religiosidade, que eu tomava banho em 4 minutos, porque eu fiquei com vergonha de perguntar para o pastor como é que eu tinha que tomar banho como crente. Porque eu falava assim: eu tenho que dormir de calça social, será que Jesus permite eu tomar banho nu? Até essa dúvida eu tinha. Você tem uma ideia, irmão? Eu fiquei tão oprimido pela religiosidade. E olha que vocês estão rindo hoje, mas Deus sabe, Deus tem as filmagens tudo no céu. Ele lembra do que eu passei. E é por isso que até hoje o Senhor me honra pela misericórdia. Tanto que eu me esforcei para agradar Ele. Que na verdade não era nem a Ele que eu estava, era a religiosidade. Enfim, o que eu sei é que eu tomava banho com Neutrox Dimension 2 em 1. Um shampoo que eu arranjei, que muita gente aqui talvez conheceu, aquele roxo que era shampoo e condicionador junto, para poder ser rápido. E aí eu tomava banho bem ligeiro, tirava a roupa em 3 minutos, tomava banho, passava, me enrolava todo na toalha e saía gritando: André, André, para saber se o meu irmão ainda estava na terra e ele não tinha sido arrebatado enquanto eu tomava banho. Esse foi o nível de religiosidade que eu fui criado. Aí você está aí rindo, né? Está rindo porque não foi com você. E é por isso que hoje eu estou aqui para dizer: primeiro, que você glorifique a Deus pela Cabana Church, porque essa igreja não é uma igreja religiosa, é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que não prega regras, mas prega princípios da palavra. É uma igreja que não prega usos e costumes, mas prega vida com Deus. Porque, meu irmão, sabe qual é a melhor coisa que acontece na vida de uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo? É que a gente para de quebrar a cabeça com essas pessoas. Antigamente, quando eu ia aconselhar jovens, o jovem chegava para mim e perguntava: Samuel, irmão Samuel, me fala, é porque eu tenho 19 anos, e vai ter show do Jorge Mateus, e Mateus é até bíblico, então será que eu podia ir lá? Aí, irmão, um líder de jovens exemplar, que amava os jovens que eu cuidava, passava 2 horas tentando convencer eles a não irem para o Jorge Mateus. Eu falava: não vá, porque não vai ser legal, não vai ser bênção, você não vai lá orar. Não, aí sabe que todos falavam, que é o que muita gente usa até hoje para poder justificar a sua ida a ambientes que não são dignos de você. A pessoa olhava para mim e falava assim: mas Samuel, eu não vou beber, eu não vou ficar com ninguém, eu só vou lá. Aí eu ficava perguntando assim: e vai fazer o quê então? Orar é que você não vai. Porque eu não consigo imaginar um crente no show do Jorge Mateus: ô Senhor, salva essas vidas, Espírito Santo. Ô meu Deus, o teu sangue tem poder. Ô Espírito Santo, visita essas almas aqui, meu Pai, dançando e orando. Eu não consigo imaginar uma pessoa assim. Eu não consigo, irmão. E talvez você fale: não, Samuel, mas é porque eu ainda sinto saudade do mundo. Pronto, é aí que está o erro. Seja honesto para poder você confessar. Samuel, e por que eu, como jovem cristão, não posso ficar vindo para o culto e para a festa mundana? Porque a questão não é nem você ir para o lugar, é o que você vai fazer uma vez você estando lá. E guarda uma coisa na tua cabeça: os lugares que você frequenta revelam aquilo que você procura. Se numa conferência de carnaval você está na igreja, glória a Deus pela sua vida, você está valorizando o Espírito Santo. Agora, se você como cristão vai para ambientes que não glorificam a Deus, é a sua carne que você está alimentando. Então, meu irmão, por isso que eu estou aqui para te ensinar.
tanto para jovens como para alguns que já são adultos. Pergunta as tuas dúvidas para o Espírito Santo. Quantas vezes Samuel ficava 40 minutos explicando para a moça que ela não podia ter 2 guarda-roupa, um para ir para a igreja e outro para ir para a faculdade. Porque tem jovem da igreja, aqui não tem. Mas em São Paulo, em Fortaleza, tem jovem que tem um guarda-roupa para ir para a igreja e um guarda-roupa para ir para o colégio. E aí eu te pergunto, você tem uma vida dupla? Você serve a Deus e o mundo? Você é 2 pessoas? Então quer dizer que você só sobe se Jesus voltar na hora do culto. Porque se ele voltar na hora da aula... Sabe, irmão, a religiosidade é algo tão triste, porque a religiosidade é o que abafa o Espírito Santo na nossa vida. Porque você acaba tentando justificar coisas que você não é para justificar. É para você viver uma transformação pelo poder do Espírito Santo. Como, Samuel? Por exemplo, sendo bem sincero, e por favor, gente, coloque a mão nas minhas palavras. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, não estou falando nome de igreja nenhuma. Mas tem igrejas que vocês sabem muito bem que só pode usar saia, porque é uma regra, e eu respeito a regra. Quem está lá é porque quer. Mas quem concorda comigo que tem saia que é mais imoral do que calça? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu já fui para uns cultos em igrejas dessa forma, que a irmã subiu para louvar com a saia, com o tecido da capa do Batman, que para ela vestir, eu não sei qual foi a luta, porque tipo assim, era no vácuo, tipo assim, enrolada assim, no vácuo. E a questão não é se é saia ou se é calça, a questão é se vestiu com pudor e modéstia. E não é sobre o tecido, não é sobre isso, é sobre o pudor e modéstia. E é por isso que eu digo para cada jovem que está aqui nesse lugar, que a bispa Geis, o bispo Alex não vai dizer qual é o tamanho da saia que você veste, se você veste calça, camisa, blusa. Quando você acordar todos os dias pela manhã, que você se vestir, se olhe no espelho e pergunte: Espírito Santo, eu estou me vestindo de uma forma que é digna com alguém que abriga a presença do Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, essa roupa que eu estou vestindo te glorifica. Porque não é sobre uma farda. Igreja não precisa ter uma farda, todo mundo se vestir igual, porque a igreja que todo mundo se veste igual é uma seita. Não é sobre isso, não é sobre um imitar o outro, mas é você perguntar coisas para o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Tem gente que às vezes pergunta: Samuel, eu tenho uma conferência chamada Conferência do Espírito Santo, e sempre que eu vou fazer essa conferência, surgem perguntas sobre a pessoa dele, e as pessoas falam: Samuel, você tem certeza que a pessoa precisa do Espírito Santo para chegar no céu? E eu falo: amigo, você precisa do Espírito Santo para ir no supermercado da esquina, que dirá para chegar no céu? Igreja, eu estou aqui nesse lugar para dizer para você que é maravilhoso você dar uma conferência de carnaval, é maravilhoso você participar de eventos que te edifiquem, é maravilhoso você ter uma célula, um grupo de crescimento, é maravilhoso você frequentar os cultos no domingo, mas nada disso vai mudar a sua vida se você não for cheio do Espírito Santo de Deus. Foi Jesus quem falou: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Foi Jesus, irmão. Se Jesus falou para os discípulos que andaram com ele 3 anos, que estavam se achando: não, nós estamos prontos. Jesus olhou e falou: o quê? Pronto, coisa nenhuma. Não saiam de Jerusalém enquanto vocês não forem revestidos pelo Espírito Santo. E aí depois que vocês forem revestidos, olha que coisa forte. Pega essa aqui que eu já estou quase encerrando. Muito bom, ganhei mais 10 minutos agora. Pega essa aqui. Quando Jesus falou o que é que eles iam fazer depois que eles fossem cheios do Espírito Santo, ele foi claro em dizer: quando vocês forem revestidos de poder, vocês não serão meus pregadores, vocês não serão meus cantores, vocês não serão meus profetas. Em Atos capítulo 1 versículo 7, ele disse: vocês serão minhas testemunhas.
Samuel, e existe diferença nisso. E isso eu posso dizer com convicção, porque essa história das testemunhas, Deus falou comigo faz pouco tempo, uns anos para cá. Não foi quando eu li essa palavra pela primeira vez, que Deus abriu os meus olhos para eu entender o que é que isso daqui significa. E sabe o que Jesus falou comigo? Num dia que eu estava meditando nessa palavra, Ele falou: Samuel, pregador prega sobre o que estudou, pregador prega sobre o que aprendeu, líder prega sobre o que compreendeu, mas testemunha fala do que viu, testemunha fala do que vive, pregador fala do que sabe, testemunha fala do que vive. Jesus não quer que você seja um pregador dele, Jesus quer que você seja um testemunha dele. E qual é a diferença, Samuel? A diferença é gritante. Hoje em dia os maiores mau testemunhos e os maiores escândalos vêm de quê? De líderes que pregam bem, mas não é sobre pregar, é sobre testemunhar o evangelho. A minha pergunta não é quanto de Bíblia você sabe, é quanto de Bíblia você vive. Sabe por que tem família de crente que demora a se converter? Porque a vida de nenhum líder é tranquila. Pergunta para o Felipe quantas vezes ele ministrou só nesse feriado. Bispo Alex, Bispa Geisa, é a correria, a igreja, a gente tem muita coisa para fazer. E é por isso que essa palavra de hoje não é só para novo convertido, não é só para poder falar para os novos convertidos que eles precisam do Espírito Santo. Essa palavra é para nós que somos crentes há muito tempo, para nos lembrar que nós precisamos do Espírito Santo, que nós precisamos nos recarregar com azeite. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus capítulo 25, depois que Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, sobre os sinais que antecederiam a sua vinda, no capítulo 24, no sermão escatológico, Jesus falou: estejam atentos, porque antes de eu voltar, vocês ouvirão de guerras, fomes, pestes, terremotos, nação se levantará contra nação, reino contra reino, filho contra o pai, pai contra o filho. E eu pergunto para você, todos esses sinais são novidades ou já se cumpriram faz tempo? Faz tempo, meu irmão. Os sinais da volta de Jesus, os que eu chamo de macrosinais, já se cumprem há mais de 400 anos. Só guerra mundial já teve 2. A gente está à beira da 3ª guerra mundial. E tem gente que às vezes vai orar e ora por uma paz mundial como se não conhecesse a Bíblia. Irmão, me perdoe, eu não quero trazer peso para ninguém que está aqui hoje não, mas eu não posso dizer para você que os próximos anos vão ser tranquilos. Não tem como, só se a gente rasgar a Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas vão piorar muito. A degradação moral, a censura, a perseguição. Eu não quero entrar aqui no mérito de microsinais, porque eu não quero pender aqui em teorias de conspiração, mas sempre que eu leio, eu amo escatologia, sempre que eu leio sobre o fim dos tempos, e eu faço uma análise da geopolítica mundial, é impossível você não perceber que nós estamos às portas da volta de Jesus. Tem gente que fala: Samuel, você acha que a volta de Jesus é nessa geração? Eu falo: irmão, eu acho que a volta de Jesus é por esses dias. É claro que escatologia é uma matéria muito complexa, que você precisa de dias para estudar, e seria até irresponsável da minha parte eu sair jogando notícias aqui. Mas eu também não posso ser irresponsável e covarde de não falar em pelo menos algumas coisas. Tudo que nós estamos vivendo hoje é uma preparação, não só para a volta de Jesus, porque se tem uma frase que é verdadeira, é a frase de que o mundo está se preparando para a chegada do anticristo, mas a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para a volta de Jesus. O mundo está se preparando. Se você for ler a Bíblia, e eu te aconselho a ler, e você assistir televisão,
os jornais e os Instagrams de notícia, você vai ver que está muito mais perto do que você imagina. A Bíblia fala, um dos microsinais que Jesus deixou foi quando ele disse também em Mateus, no sermão escatológico, um sinal pontual que ele deu foi: olhai para a figueira. Jesus disse: quando ela florescer, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Para você que não sabe o que é essa figueira, Jesus em vários momentos das suas pregações, ele comparava Israel com uma figueira brava. E é por isso que ele disse que quando a figueira florescesse, a igreja ficasse alerta, porque não passaria essa geração. Para você que não sabe, a nação de Israel, ela foi destruída 18 vezes. 18 vezes a nação de Israel foi devastada. E quando pensavam que não se levantava mais, Deus levantava de novo, porque Israel é a nação escolhida de Deus. Israel, para você que não sabe, é o relógio de Deus na terra. Eu sei que isso parece coisa, que tem gente que fala que a gente idolatra Israel. A gente não idolatra Israel, mas Israel é a nação que Deus escolheu. Os judeus são aqueles que Deus escolheu. A Bíblia fala no Evangelho de João que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos que o receberam, nós, os gentios, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos adotados de Deus, porque Deus havia escolhido Israel. E Deus me perdoe, mas glória a Deus que os judeus não quiseram, porque como os judeus não quiseram, nós quisemos, e Jesus hoje é o nosso Senhor e Salvador. Mas Israel continua a ser uma nação de Deus. O Messias até hoje está sendo esperado em Israel. Nós já estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Os judeus estão esperando a primeira. E deixa eu te dizer uma coisa: a nação de Israel, que foi destruída por muitos e muitos anos e dada como acabada no ano de 1948. Diga comigo, 1948. No ano de 1948, em uma reunião da ONU, quando não havia indícios da nação de Israel ser aceita como um país, simplesmente vários embaixadores se reúnem para o cumprimento da promessa de Deus. E um embaixador brasileiro chamado Oswald Aranha é a última assinatura que assina um documento declarando que Israel voltava a ser Estado independente no ano de 1948. Essa decisão chocou o mundo de tal forma que quando você estuda história, você descobre que naquela semana começou uma guerra chamada de Guerra dos 6 Dias. A gente estudou isso em história, porque todas as nações do Oriente Médio se reuniram para destruir Israel naquela semana, porque eles decidiram que Israel não podia voltar a ser nação. E foi nessa época que aconteceram os milagres, e que foram vistos mísseis sendo destruídos no céu de Israel, porque a Bíblia fala no livro de Salmos: eis que o guarda de Israel não dorme, não cochila, eis que não tosquenejará aquele que te guarda. Israel acabou de ser atacada há 2 anos atrás. Os inimigos não param de se levantar para destruir Israel. Israel é do tamanho de um estado brasileiro. É uma nação minúscula. Mas sabe por que ela é tão odiada? Porque ela é a nação de Deus. A história de Deus na terra começa e termina em Israel. Porque quando a gente entra na eternidade, a gente vai morar em um lugar, não é chamado Novo São Paulo, não é chamado Nova Fortaleza. A Bíblia diz que o lugar onde nós vamos morar é um lugar espiritual chamado Nova Jerusalém. É lá que nós vamos morar. Então entenda algo: Israel volta a ser nação em 1948. E a Bíblia diz: não passará essa geração. Uma geração bíblica tem de 70 a 80 anos. Faça as contas. 1948 para 80 anos dá 2028. Samuel, você está dizendo que o mundo vai acabar daqui a 3 anos? Não é isso que eu estou dizendo, porque a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas o livro do profeta Daniel fala que os sábios entenderão as estações. O que aconteceu nos últimos dias, e essa mensagem é para provocar você, é para você sair daqui hoje refletindo sobre isso. E se quiser e tiver curiosidade, vai pesquisar.
Antes de me chamar de pregador doido, de profeta do caos, vai pesquisar. Eu quero que você pesquise, porque você vai ver que tudo que a gente está passando é uma aceleração. Quando eu tinha 15 anos, ficou famoso uma expressão chamada globalização. O advento da internet, que concentrou o mundo, que aumentou o nível do governo. Irmão, a Bíblia está tão se cumprindo diante dos nossos olhos, que o livro de Apocalipse fala que nos últimos dias, quando o anticristo viesse à terra, quem daria poder ao anticristo era um elemento, era uma nação representada por um dragão. Está em Apocalipse escrito: o dragão dará poder à besta. E você não precisa ser estudioso de história para, em uma pesquisa rápida, descobrir qual é o país que é representado por um dragão. Sabe qual é o país que é representado por um dragão? A China. Quando falavam que a China era o dragão que daria poder à besta, há 200 anos atrás, o pessoal dizia: não, mas a China ainda é muito indefesa. Deixa eu contar para vocês. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que no ano de 2012, 2014, quem me mostrou isso foi o Theo Hayashi. O governo e o domínio mundial dos Estados Unidos e da China eram meio que equiparados. Eles estavam brigando pelo PIB, pela potência mundial, para ser a maior potência mundial, armamento bélico, tecnologia. Os Estados Unidos estavam sempre ali, como até hoje os Estados Unidos, ainda mais agora, com a volta do Trump. Está todo mundo iludido que os Estados Unidos agora voltou ao poder, à força, enfim. Mas o fato é que, de forma honesta, no ano de 2021, acontece uma tragédia chamada pandemia do Covid. E na pandemia do Covid, todas as nações quase quebraram. Só que só tinha uma nação que estava preparada para passar por aquilo. E que foi a nação que passou mais leve pelo Covid. Inclusive, olha que interessante. Hoje eu posso falar sem medo de ser preso, porque há 3 anos atrás eu podia ser até preso, porque eu vou falar agora. Mas olha que interessante. Sabe onde é que saiu o vírus? Da China, de um laboratório, de uma cidade pequena chamada Wuhan. Olha que coincidência. E um pequeno vírus que escapou inocentemente de um laboratório, matou milhões e milhões no mundo e quebrou várias nações. E enquanto as nações se quebravam, a China ia comprando várias nações. Pesquisa hoje e você vai descobrir que a China atualmente é a maior potência mundial. Está aí, os Estados Unidos tentando afrontar a China e a Rússia, mas eles sabem que a China é um inimigo difícil de domar atualmente. E isso não é só porque eles são fortes, mas isso é porque a Bíblia tem que se cumprir. A palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. O nível de governo mundial, que tem pessoas que achavam que isso era impossível. Que conversa que a gente um dia vai poder ter um governo mundial, uma perseguição diante de Cristo, tem nem perigo. O mundo é livre. Quem passou a pandemia aqui, levanta a mão. Não se podia entrar e sair de país nenhum sem a vacina. Eu casei no meio da pandemia, e para poder a gente ir para a lua de mel, que a gente quis ir para a França, tinha que se vacinar. E o povo estava naquela: essa vacina é boa, não é, não é? Eu falei: eu quero saber da minha lua de mel. Me vacinei, orem por mim, igreja. Eu tomei as 2 doses, porque eu queria era me alegrar na terra. Aleluia. E a gente foi para a França. Mas para entrar, depois de mostrar o passaporte, tinha que mostrar o quê? O carimbo da vacina. Sabe o que a gente chama isso? Governo mundial. Deixa eu te dizer, quem é que pode proteger a gente de um governo mundial? Só Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus não vai proteger, não. A Bíblia fala que Deus vai livrar alguns escolhidos que vão ficar aqui na terra. Enfim, eu não vou entrar no mérito, que é complexo. Mas o que eu quero dizer para você que está aqui hoje é que se você veio para esse culto, eu tenho uma notícia para te dar: você só pode ser escolhido de Deus.
Porque se Deus no meio de um carnaval te sentou em um culto como esse, é para poder te lembrar: eu estou voltando para buscar a minha igreja. A promessa está próxima a se cumprir. A igreja está prestes a viver a maior expectativa da sua história. Jesus está voltando. 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 Nós precisamos voltar a ouvir isso, porque hoje em dia a gente só prega sobre as bênçãos dessa terra, o cumprimento das promessas dessa terra. A gente vai para a igreja, sabe para quê? A gente vem para a igreja para receber promessa de bênção. E eu não estou dizendo que você não pode crer, não. Se você está solteiro ainda, eu creio que Deus pode ainda te casar. Se você está preocupado com a tua família, creia na promessa de Deus para a sua casa. Nem que seja 10 minutos antes da trombeta tocar, eu declaro que toda a tua parentela vai confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus fez essa promessa para Noé. Quando Deus falou para Noé que ele preparasse uma arca, porque ia haver um dilúvio, todo mundo zombou de Noé. Ele passou 120 anos construindo a arca, e o povo zombando dele, dizendo: que conversa que vai chover, nunca nem choveu. E ele ficava batendo prego na madeira, construindo e falando: arrependam-se, porque o juízo de Deus está vindo. Arrependam-se, porque o juízo de Deus. Noé era trabalhando e pregando. E sabe quantas pessoas acreditaram nele? Nenhuma. Até o dia que a Bíblia fala que Deus chegou para Noé e falou: Noé, entra na arca. E a Bíblia diz que Noé entrou na arca. Mas eu ainda amo uma promessa que Deus me deu sobre Noé quando eu era novo convertido, porque o meu sonho sempre foi ver a minha família salva. Na minha família não tinha um evangélico. Eu e meu irmão fomos os primeiros a se converter. E toda vida que eu ia estudar a palavra, eu ficava com medo da minha família ir para o inferno. E aí eu ficava querendo converter minha família à força. Até que um dia eu estava lendo a passagem sobre Noé em Gênesis, e Deus fez saltar aos meus olhos o versículo que dizia que quando Deus mandou Noé construir a arca e colocar um casal de cada espécie animal, Noé vira para Deus da maneira mais simples possível e fala: Deus, e a minha família? Aí Deus virou para Noé e falou: Noé, faz o que eu te mandei, porque a tua família eu colocarei dentro da arca. Essa foi a promessa de Deus para Noé, e essa é a promessa de Deus para mim e para você. É tanto que quando eu recebi essa promessa, eu comecei a pregar o evangelho aonde eu ia, no colégio, nas igrejas. E sabe o que aconteceu? Hoje eu posso dizer que toda a minha família aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu estou aqui hoje nesse culto, crendo na salvação de toda a minha parentela. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, a Bíblia fala que Noé fechou a porta por dentro. E a Bíblia faz questão de deixar claro que Deus fechou a porta por fora com betume, que é tipo uma cola. Para quê? Para que Noé não tivesse misericórdia das pessoas quando elas estivessem batendo na porta, quando a chuva estivesse se avolumando. E é por isso que o próprio Jesus falou: como foi nos dias de Noé, assim será o tempo da vinda do Filho do Homem. Muitos estarão casando e dando-se em casamento. E é por isso que hoje eu vim a esse lugar para dizer para você: Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você pode ter os sonhos que for, você pode ter as promessas de Deus que for, mas em nome de Jesus, quem está me ouvindo aqui, diga amém. Em nome de Jesus, que a tua vida espiritual seja a tua prioridade. Que não seja a tua vida sentimental, que não seja a tua vida financeira ou profissional, que a tua vida espiritual seja prioridade. Samuel, e se Jesus não voltar esse ano, se Jesus não voltar até 2028, eu não estou dizendo, não estou datando. O que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo esse período. Pode ser inclusive hoje a volta do Senhor. Tem gente que crê no arrebatamento da igreja no meio da tribulação, outros no final. Eu, Samuel, respeito as 3 linhas. Inclusive todo mundo tem que ler escatologia e aprender, estudar. Mas eu, Samuel, ainda não consegui parar de crer no pré-tribulacionismo, porque eu creio que a igreja não foi criada para o tempo da ira. Jesus falou para a igreja de Filadélfia, que era a igreja pura, a igreja santa, a igreja que estava aguardando a vinda dele. Jesus virou para Filadélfia e disse: assim diz o Senhor
Senhor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, e por causa disso, eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. A Bíblia diz que o anticristo só não se manifestou ainda em carne, porque ainda tem um que o detém, e esse que o detém é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o Espírito Santo está na terra, o diabo não pode assumir o governo. Enquanto o Espírito Santo está na terra, o diabo não tem autoridade para ter o poder e o domínio total. Mas em breve o Espírito Santo será tirado da terra, mas ele só vai ser tirado da terra quando ele cumprir a maior missão dele. E sabe qual foi a maior missão que o Espírito Santo recebeu de Jesus? Preparar a noiva para as bodas do Cordeiro. É o Espírito Santo quem vai nos levar ao encontro com Cristo. E é por isso que hoje eu estou aqui para dizer para você, noiva de Cristo, que você precisa ataviar as suas vestes, que você não pode ser como as virgens loucas, nécias e negligentes. E a banda já pode se posicionar, o Felipe, para me ajudar. Mas hoje eu quero dizer que você que está aqui recebe o convite de Deus para ser uma das virgens prudentes. Samuel, o que são as virgens prudentes? Na parábola das 10 virgens, a palavra de Deus diz que as 10 eram virgens, que as 10 estavam vestidas de branco, que as 10 estavam com as lamparinas acesas. O que sugere que aquela parábola foi sobre a igreja. Todas elas eram iguais. A única diferença, inclusive as 10 adormeceram. Sabe por quê? Porque nos últimos dias, irmão, a gente vai viver essa anestesia geral. Eu não sei se você percebe, mas hoje eu sinto que quando a gente fala sobre a volta de Jesus, sobre a eternidade, tem crente que se incomoda. Irmão, como é que você se incomoda com a sua eternidade? Você está doido? A eternidade é o maior sonho de um cristão. Sabe, quem já passou por uma experiência de quase morte, como eu passei, quando eu tinha 16 anos, eu ia morrendo afogado em uma lagoa. E quando eu estava morrendo afogado, eu me lembro que eu senti o gosto de sangue vindo na minha boca, quando o meu corpo começou a cair, porque eu me afoguei. E quando o meu corpo começou a cair dentro da lagoa, que eu não conseguia mais levantar a mão para pedir ajuda, o meu olho abriu, e eu nunca consegui abrir os olhos debaixo d'água. Até hoje eu não consigo abrir olho tomando banho. Eu não consigo abrir olho até hoje, quando eu estou debaixo de água, em piscina. E nessa hora na lagoa, quando eu estava me afogando, quando eu tinha essa idade, 16, 17 anos, que eu já era crente, o meu olho abriu, e eu senti o gosto de sangue na boca, e o sangue saindo aqui dos meus ouvidos. Eu senti que eu ia explodir. Depois de quase 3 minutos, 4 minutos debaixo d'água. E aí quando o meu corpo estava caindo, o meu olho abriu. Eu vivi essa experiência e eu poucas vezes contei, e Deus tem me inspirado a contar essa experiência. Quando eu estava caindo assim, o meu corpo, que o meu olho abriu, eu vi a lagoa por baixo, muito lodo, a sujeira da lagoa. E eu falei, meu Deus, eu estou morrendo. E quando eu ia começar a sentir a angústia da morte, de repente me veio uma paz que eu não sei explicar para vocês. Mesmo sentindo o gosto do sangue na boca, eu fui tomado por uma atmosfera de paz, uma alegria. E olha que era uma morte por afogamento, que todo mundo imagina que é uma morte terrível. Mas sabe o que eu descobri? Que a morte do crente, por mais terrível que seja, ela é gloriosa. Porque o próprio Estevão, quando estava morrendo apedrejado, em vez dele murmurar, enquanto as pedras vinham, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus de pé no trono para me receber. A morte do salvo. Você tem que estar pronto para a volta de Jesus. Não é nem só para o arrebatamento, porque Jesus pode voltar para a gente hoje através do arrebatamento, mas nós também podemos voltar para Ele hoje através da morte. O fato é que você precisa estar preparado. E sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a me afogar, que o meu olho abriu, que eu estava caindo, que eu fui tomado por uma paz, por uma alegria que eu não sei explicar, que nunca mais eu senti igual. Eu tive uma visão. Sabe aquelas visões que o povo diz que tem quando morre? Eu tive, é verdade.
Eu tive uma visão, Bispa Geisa, de um álbum de fotos. Do nada apareceu um álbum de fotos debaixo d'água, como se uma pessoa me mostrasse. E a pessoa ia passando as fotos bem rápido, para eu assistir enquanto eu morria. E eu via fotos de quando eu nasci, eu via fotos do meu aniversário de 1 ano, eu via fotos do meu aniversário de 3 anos. E as fotos eram passadas muito rápida. Era como se a minha vida passasse diante dos meus olhos. E de repente a mão parou em uma foto, como se a mão quisesse que eu observasse. E a foto era justamente o momento em que eu vim diante do altar e levantei a minha mão, confessando Jesus como Salvador da minha vida. A mão parou naquela foto, e eu fiquei olhando, e eu disse: esse foi o dia que eu aceitei Jesus. E eu senti uma alegria, e a foto começou a voltar, e o álbum começou a passar rápido. E aí eu comecei a sentir, eu falei: meu Deus, eu estou morrendo, mas não tem problema, eu estou salvo. Jesus, eu estou pronto. Jesus, eu estou pronto. E quando o meu espírito quase que se desligava do corpo, eu vi quando o meu braço começou a se levantar. E eu falei: meu Deus, eu já estava sem força para pedir ajuda. Era como se uma mão levantasse o meu braço. E quando a mão levantou o meu braço, só a ponta do meu dedo apareceu na lagoa, na superfície. E aí os meus amigos que estavam nadando me procurando, me puxaram pelo meu dedo, de modo que deslocou o meu dedo. E eu fui vomitando água por quase 7 minutos, vomitando água e passando mal. E aí eu fiquei por 1 hora sentado na margem da lagoa. E o povo dizia: Samuel, vamos para o hospital, porque não está normal, você está parado em estado de choque. Mas eu estava olhando para o céu. E aí eu fui tomado por uma tristeza, porque é como se eles tivessem me impedido de viver a maior alegria da minha vida, que era encontrar Jesus. Resumindo, hoje eu entendo que eu não podia ter morrido naquele dia. Quanta coisa Jesus fez de 16 anos para cá, quanta coisa o Senhor fez, quanta coisa Ele cumpriu. Mas eu estou aqui para dizer para você, como é que você vai estar no dia que Jesus voltar? Como é que você se encontra essa noite? Por que você está na igreja essa noite? O que te trouxe a esse lugar é uma bênção material, é uma promessa terrena, ó, sua alegria é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, você vai subir com Ele.